Abra suas Bíblias, a palavra de Deus, sem mais delongas, em Efésios, capítulo de número 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, e o verso de número 7. Eu quero trazer nesta noite uma palavra submetida ao tema, um pleno resgate. Deus tem me trazido algumas coisas nestes dias, julgando eu, pela inspiração de Deus, trazer para nós uma palavra que vai estar trazendo a luz sobre 3 palavras implícitas neste texto: redenção, perdão e justificação. Efésios capítulo 1 e verso de número 7. Efésios capítulo 1 e o verso de número 7. Eu queria que toda a igreja citasse com toda a força aqui no telão. 1, 2, 3, vamos lá. Quem pode dizer amém? Aqueles que não conhecem o poder do sangue de Jesus têm sérios problemas para manter a fé. Nestes meus 31 anos de pastor, bem como outros mais pregando a palavra do Senhor, um ano incisivo no campo missionário e andando por muitos lugares, eu pude reconhecer que muitos, por não compreenderem a valia do sangue de Jesus e o poder do sacrifício de Cristo, estão tendo dificuldade para manter a sua fé. A primeira coisa que se questiona são os relacionamentos horizontais. A segunda coisa que se questiona são as pressões externas. A terceira coisa são as adversidades, dilemas e conflitos internos. Mas quando a pessoa compreende o valor, a autoridade, compreende a abrangência, a profundidade e a riqueza que há no sangue de Jesus, no sacrifício de Cristo, eu quero dizer para você nesta noite: o vento pode soprar, os problemas podem virem, as dificuldades podem sacudir a sua vida, a adversidade pode sacudir o seu viver, mas uma coisa ele tem certeza: ele está firmado na palavra, ele está firmado na promessa, ele está firmado no sacrifício, ele tem convicção e certeza que o sangue foi derramado por ele, que Deus continua no trono e que ele está no controle, e não tem dúvida, o amor que ele expressou por você, ele vai continuar abençoando. Paulo escrevendo aos irmãos a Roma, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, depois do verso 31, ele disse assim: aquele que nos entregou o seu filho, como também ele não nos entregará as demais coisas, como também ele não nos entregará as demais coisas. O que Deus tinha de mais precioso, o que Deus tem de mais valia, era o seu filho unigênito, que deu para que todo aquele que nele creia não pereça, mas que tenha a vida eterna. E junto com ele tem bênção para você, e junto com ele tem cumprimento de promessa, e junto com ele tem proteção dos céus, e junto com ele tem provisão dos céus, e junto com ele tem a alegria da salvação, tem a certeza de vida eterna. Se você crê nisso, levante a mão e dá um brado de glória. Deus, para que você possa ser fortalecido e renovado ao abrir os seus olhos para o quão precioso é o sangue, o sacrifício, você não tem como dizer: o resgate que ele fez por mim é imensurável. Você não pode medir, você não pode contar. E o que me chama a atenção é a sua abrangência, profundidade. É plena, é pleno,
Quem pode dizer amém? Pleno resgate significa completo, acabado, resoluto, deliberado, resolvido plenamente. Quando apresentamos um pleno resgate, eu quero deixar claro para você, como diz a primeira parte do versículo, somos redimidos plenamente. A parte A do versículo 7 de Éfeso 1 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Colossenses 1,14 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em 1 João 7, ele traz para nós este entendimento: se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com precioso sangue de um cordeiro imaculado, incontaminado, a saber, o sangue de Jesus. Neste contexto exato, a palavra redenção vem de um vocábulo grego chamado apolutrosis, que é a compra de um escravo para dar a liberdade. Eu e você eram escravos do pecado, eu e você eram prisioneiros do pecado, eu e você estava na corrente do inimigo, eu e você estava preso nos aguilhões do pecado, que tem como salário a morte. Eu e você tinha por destino pessoal, pela origem, pelo agir, pelo fazer e pelas obras, o inferno, porque estávamos demitidos, afastados da glória de Deus. Mas a providência Deus, pela sua infinita misericórdia, enviar Jesus, esta graça personificada que se tornou homem, assumiu o teu lugar no Calvário e nos dando direito, quem está comigo aqui, de sermos livre para a glória soberana de Deus. Livre. Quando Jesus deu a sua vida no Gólgota, quando o seu sangue foi derramado, quando ele selou, está consumado lá no Calvário. Quem está comigo aqui? A prisão que me prendia, a prisão que te detinha, os cadeados espirituais que estavam postos nesta cadeia espiritual, as cordas, os amarradinhos, as correntes. Quando ele disse está consumado, quem está comigo aqui? Os cadeados das prisões foram quebrados, as cadeias foram quebradas, os guilhões foram quebrados, e a palavra de Deus é esta, João capítulo 8 e o verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso de número 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, plenamente sereis livre, cabalmente sereis livre. Quem é livre? Quem é livre? Quem é livre? É esta proposta. Esta proposta de Deus. Infelizmente, temos visto muitas pessoas ditas redimidas pelo sangue. São pessoas em que saíram da prisão, mas continuam com a mente presa. Continuam.
A ação redentora que Cristo fez foi a mais poderosa, profunda e sublime ação do amor de Deus por nós. Jesus é a expressão e a personalização deste amor de Deus por nós. Jesus não nos redimiu temporariamente, mas Jesus nos redimiu eternamente. A garantia é estarmos nele. A garantia é ligarmos nele. A garantia é viver nele. A garantia é saber que agora ele nos comprou para ele. Para ele. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, o verso de número, passou aqui, ele disse assim, olha, a graça, verso 11, a graça do Senhor se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Experiência pessoal. Eu tive desses dias, ter sido acompanhado pela igreja. A pastora colocou no grupo da liderança e o Armando espalhou em tudo quanto é grupo da igreja, que ninguém mexesse comigo, porque eu tinha tido uma alteração em algumas taxas aí. Viajamos para São Paulo, tivemos lá acompanhado pelo Genivaldo e Lúcia, esposa, e tivemos algumas ações que não era comum, uma inquietação e algumas necessidades bem bruscas e exigidas. E a esposa pediu que ninguém mexesse comigo e me trancou durante 10 dias. Eu senti uma experiência do que é estar preso. Quando as pessoas perguntavam, pastor, como é que o senhor está? Eu disse, estou me sentindo um bezerro brabo, amarrado no tronco, no meio do curral, com um cabresto de 1 palmo. Só mexe com a cabeça. Nesses dias a gente se fechou um pouco lá no gabinete, uma salinha que temos de estudo, e mergulhamos. Estávamos concluindo um livro sobre maldições e começamos a mergulhar na mensagem de hoje. Não sabia nem quando poderia pegar. Experiência pessoal. Eu cheguei na cozinha e falei para Ivanus, você tinha experiência com Deus tremendo agora. Eu estava lá e tem uma paredezinha preta que foi pintada pela pastora para fazer alguns vídeos. Eu vi uma cortina grande e aquela cortina abria de cima para baixo. E apareceu um coração bem grande, vermelho, com flecha de luz ao lado. E poderia até pensar, vai morrer. E a única comparação que eu dei para a Evanúcia foi como eu já vi algumas camisetas da turma da igreja católica que faz um coração grande, vermelho no peito, coração consagrado de Jesus. E outro de Nossa Senhora. E me apareceu vindo um coração e ficava grande dentro daquela cortina. E eu vi como aquele coração se abria e uma mão que eu não via braço entrava dentro do coração. E aquela mão vinha fechada e abria. Eu não podia identificar um ser de luz que saía, um homem mais alto do que eu, identificava que era um ser, um homem. E ele levantou a mão para mim
e saiu um flash da mão dele de luz. Eu quase caía da cadeira. Um espante do reflexo e o impacto da luz, que eu nunca vi aquilo, que vinha e batia no meu peito. E eu senti uma voz dentro de mim. A graça de Deus foi tirada do coração de Deus, foi personalizada em Cristo, e por Ele saiu a luz da redenção. Para toda a humanidade. E como testemunho, o Espírito diz: esta graça te alcançou. Esta graça alcança o pecador. Esta graça alcança o homem mais perdido. Esta graça alcança toda a humanidade em pecado. Quem crê nisso e foi alcançado por esta graça. Aleluia, aleluia. Quando eu e você compreendemos o valor e a dimensão desta redenção, eu quero dizer para você, o sentimento de pertença entre dentro de nós. Como eu costumo dizer nos cultos de ceia, eu não sou meu, eu sou de Jesus. Ele me comprou, eu pertenço a Ele, eu sou de Deus, você é de Deus. O que era para ser feito para te resgatar, Ele fez. Considere livre, o sangue foi derramado, o preço foi pago. Quem crê nisso? Somos convidados a ir à cruz e declarar o pagamento em nosso favor, pois o sacrifício perfeito de Jesus nos salva. É por isso que 1 João 2,7 diz: e se alguém pecar, pastor, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. A palavra nos garante isto: somos redimidos plenamente pelo sangue de Jesus, por isso somos livres. Grave essa: pela redenção eu tenho a libertação. Vou repetir novamente: pela redenção do sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo, eu tenho a libertação. Pela redenção, pelo sangue de Cristo, eu tenho a libertação. Você pode recitar isso? Pela redenção, pelo sangue de Cristo, eu tenho a libertação. A segunda coisa que eu identifico nesse texto está na parte B do versículo. Em quem temos a redenção pelo sangue. A parte B, a remissão. Na versão original, o perdão pelos nossos pecados. O perdão pelos nossos pecados. E o que é perdão, pastor? O perdão de Deus baseia-se exclusivamente em Deus lançar nas profundezas do abismo as nossas iniquidades, pecados e transgressões, e colocar uma placa nele: não visitarei-os, eu não vou lembrar deles, eu não tocarei neles, eu não lançarei em rosto este mal feito pelo Costa.
Isso quer dizer uma coisa, uma verdade sublime, que eu quero que os irmãos compreendam aqui. Tem muitas pessoas que foram redimidas, estão livres diante do Senhor, mas essas pessoas podem diante de Deus testificar que tem o perdão de Deus, mas são pessoas que estão travadas em 2 níveis de perdão. O primeiro nível de perdão é o perdão para com o próximo. O perdão para com o próximo. A Bíblia Sagrada fala, Jesus falando após a oração modelo, e diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Termina e diz: se vós não perdoardes a quem vos tem ofendido, eu também não perdoarei a vós. Uma vez o irmão perguntou assim: pastor, só é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo que deixa você sem perdão? Ele disse: é você também não perdoar. Não perdoar é um travo que você tem do perdão de Deus. Nós somos muito complacentes com os nossos erros, mas nós somos implacáveis quanto aos erros dos outros. Tem pessoas morrendo por enfermidades terríveis, dentre elas as psicossomáticas, porque elas não liberam o perdão. Tem pessoas cansadas, fadigadas, que andam... não sei se chego lá, porque estão carregando um monte de gente arrastado pelos seus sentimentos de não perdoar. Você quer desfrutar da alegria, da libertação que foi dada a você? Perdoe quem tem ofendido a você. Não deve isso para diante. Jogue diante do altar de Deus e declare: está perdoado. Ah, pastor, mas eu não sinto. Perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. Eu me recordo que uma vez um irmão feriu muito um outro irmão, deixou ele triste, totalmente triste, e nós todos sabíamos que era uma calúnia. E quando aquele irmão chegou e pediu perdão para ele, ele disse: irmão, eu estou ferido, o meu coração sangra, mas eu estou decidindo a te perdoar. Quem decide a perdoar quem lhe ofendeu, ele desfruta da graça, do bálsamo do Espírito Santo em sua vida. Perdoe, perdoe. Quem guarda mágoa, sempre quando olha para quem o magoou, lá dentro, eita, infeliz desgraçado, nem para esse infeliz morrer. Lá dentro, palavra de injúria, palavra de maldição. E meu pai diz: quem guarda rancor, quem não perdoa, é quem prepara umas pilazinhas de mil gato, vai lá na beladeira ou no gela água, pega um copo de água, bota a pilinha na boca, vira o copo e olha para quem lhe magoou. Ele vai morrer. Quem está morrendo é você. Quem está morrendo é você. Quem libera perdão não beneficia, somente Deus. Quem lhe magoou, quem libera perdão é aquele que perdoa, é beneficiado. É beneficiado. Tem pessoas que foram redimidas por Deus, tem pessoas que foram perdoadas por Deus, mas estão travadas pelos aguilhões da mágoa. Da mágoa. Uma outra coisa: eu liberei o perdão, pastor, eu já perdoei tudo, pastor, está tudo perdoado. Eu sinto o perdão de Deus, pastor, está tudo perdoado. Mas tem outra coisa: são pessoas que não se perdoam. Não se perdoa. Fica ruminando: oh meu Deus, por que aconteceu? Oh meu Deus, meu pai. 1 ano, 2 anos, 3 anos, pela uma falha que já foi perdoada por Deus, pela uma falha que Deus não se lembra mais, mas continua morrendo, continua ruminando, continua maldizendo, continua murmurando diante de uma falha que não tem mais diante do Senhor.
Mas essa pessoa não se perdoou. Não se perdoou. Esse é um dos travos. O pecado muitas vezes tem causado esses males. Mesmo livre, mas a consciência ainda continua manchada. Mas eu quero declarar nesta noite, pelo poder da palavra de Deus, vocês podem alcançar, aleluia, a libertação plena deste mal. Você consegue imaginar o sangue de Jesus correndo no madeiro da cruz, e por causa daquele sangue que fomos perdoados por Deus? Você consegue imaginar Jesus te apresentando diante do Pai, dizendo: agora sim, este é o teu filho? Pela redenção nós encontramos e desfrutamos a libertação plena, e pelo perdão nós desfrutamos a graça de sermos filhos de Deus. Por quê? Porque Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Pela redenção sou livre, pelo perdão sou filho. Pela redenção eu sou liberto, pelo perdão eu sou filho de Deus e cordeiro de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos perdoados plenamente, por isso temos perdão dos nossos pecados. Perdoe. Declare o perdão sobre si, porque nesta noite eu quero declarar sobre a tua vida o perdão de Deus. O perdão de Deus. O terceiro ponto diz assim: segundo as riquezas da sua glória. Eu coloquei esse terceiro ponto, um aspecto lindo e maravilhoso chamado justificação. Ei! Jesus nos redimiu, Jesus nos perdoou, mas agora também Jesus nos justificou. Eu quero trazer para vocês uma coisa muito séria. A justificação, ela é ampla em nossa conta, de uma justiça que não é nossa. Isso é possível pela graça de Deus, pelo poder lindo, pelas riquezas da sua graça. O milagre da justificação é fazer do culpado inocente, é fazer do pecador santo, é fazer do perdido salvo, é fazer do impuro purificado, é fazer do longe, estrangeiro, distante, amigo de Deus. Abraão, ele se tornou amigo de Deus pela justificação pela fé. Quem está comigo aqui? Pela justificação pela fé. A justificação é a imputação em nossa conta de que agora somos justos como o Senhor é justo. Em Romanos capítulo 5, verso 1, 2 e 9 diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O verso 9 diz: logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A justificação nos devolve a paz. Muitos não entendem a paz que temos com Deus. Muitos não compreendem a valia da alegria da nossa salvação. A raça humana se tornou inimiga de Deus, como diz Romanos 3, 23 e 24, porque todos pecaram e foram destituídos, demitidos, afastados da glória de Deus, mas sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O pecado é uma declaração de guerra contra Deus. Romanos 6 e 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor.
Pelo seu sangue, Cristo nos traz a paz, estabelece a paz. Pelo sangue de Jesus, Cristo faz um contrato de aliança, de amizade, de intimidade e ligação com Deus. Os inimigos de Deus se tornam amigos de Deus. Os inimigos de Deus, eles são levados para estar juntos de Deus. Juntos de Deus. Eu quero trazer isso para você. Quem está comigo aqui? Pela redenção você é livre. Pelo perdão de Deus você é filho. Mas pela justificação você é amigo. Vocês não entenderam? Não entenderam não. Pela redenção nós estamos livres, pela redenção somos libertos, pelo perdão de Deus nós nos tornamos filhos de Deus e cordeiro de Cristo Jesus, e pela justificação, bem pertinho, bem ligado, bem próximo, abraçado, nós nos tornamos amigos de Deus. Quem pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Amigos. Aí você olha para você, cheio de falhas, cheios de defeito, é amigo de Deus, é amiga de Deus. Eu vi um testemunho muito forte de um pastor. Ele disse que resolveu fazer uma vigília com a esposa, a noite toda de oração, ao som dos louvores. Pela manhãzinha cedo, ele resolveu botar um louvor, pegou a esposa e começou a bailar, a dançar no quarto. Já ao amanhecer do dia, umas 5 horas da manhã, e ele fica de pé para ela, e uma voz bem profunda ao seu coração me disse: vai ao sacolão do mercado. Sacolão, uma hora dessa, passa a noite toda orando. Ele veste a roupa, vai ao sacolão, chega no sacolão ainda fechado, fica de pé. De repente a moça vem, abre o portão do sacolão, e ele em pé olhando para a moça na calçada: Senhor, que palavra que é para me dar? O que é para fazer aqui, Senhor? De repente uma senhora vem puxando um carrinho de compra, entra no sacolão, pega algumas compras necessárias para o café e para o almoço, e vem com um carrinho, e ele ali perto na calçada olhando, e aquela moça fala para o caixa: eu não tenho dinheiro não, eu queria que você me liberasse, eu não tenho dinheiro para pagar essa compra. E o Espírito de Deus falou para ele: foi para isso que eu te trouxe. Ele chegou perto daquela senhora e disse: volta, faça a compra que você quiser. Ele meteu no bolso, tinha R$300. Ele disse: oh meu Deus, meus 300 reais. A mulher encheu o carro de tudo quanto tinha. Ele chegou para a caixa e disse assim: está aqui os R$300, pague a compra. Se passar, pode deixar o dinheiro, pague a compra. Eu sei que não vai passar, o restante você dá para ela. E se ela perguntar quem foi que pagou a conta, você diz: foi um amigo do Senhor. Aquela senhora veio, passou a compra, não deu nem R$200. Ela pagou a conta, pegou o restante do dinheiro e deu para aquela senhora. E ela perguntou: quem foi que pagou a conta? Ele disse: o senhor que deixou aqui no caixa. Disse que foi um amigo do senhor que ele mandou pagar a sua conta. Aquela irmã começou a chorar e gritar dentro do sacolão e disse: nós dormimos sem jantar, nós não tínhamos nada para comer hoje. Eu estava orando a Deus e o Senhor disse: vai lá no sacolão, faz a compra, que eu estou mandando um amigo meu para pagar o seu mercado.
Ele soube dias depois que a sua sogra chegou até ele, abraçou ele. Meu genro, estou admirada por você. E disse: foi o que aconteceu. Eu estive lá no mercado e a caixa me contou em lágrimas o que aconteceu naquele dia. Ela foi à igreja, aceitou a Jesus como Salvador, porque ela também queria ser amiga de Jesus, amiga do Senhor. Aquele irmão começou a chorar e dizer: eu não pensara que eu tinha uma posição tão elevada como essa. Eu quero dizer para você nesta noite: é com você que o Senhor está contando, é com este amigo e amiga que o Senhor está contando. O sangue derramado de Cristo por você é para tornar você amigo de Deus, justificado pelo sangue de Jesus. Se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Eu te convido a ficar de pé. O sangue eleva a nossa comunhão. O sangue eleva a nossa comunhão com Deus. Como diz Efésios 2,13: mas agora em Cristo Jesus, vós que estavais longe, já pelo sangue chegastes perto. Com o sangue de Jesus Cristo em nós, somos participantes da mesa. Participantes da mesa. Em 1 Coríntios 10, 16 e 17 diz: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Jesus? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos da mesa. O lugar da mesa na Bíblia Sagrada é algo que reserva somente para a família e para os amigos. Quando Davi resgatou Mefibosete, trazendo de Lodebar, escondido numa terra desértica, sem esperança, sem alegria, Davi traz Mefibosete e cumpre a promessa que fez ao seu amigo Jonatas. Mexeu muito comigo antes de falar de Mefibosete. Quem é amigo de Deus, mesmo que um dia você venha faltar, Deus não vai esquecer a sua herança. Você não entendeu? Quem é amigo de Deus, mesmo que um dia você vai faltar, os seus filhos não serão esquecidos. A sua casa não vai ser esquecida. A sua família não vai ser esquecida. Ah, pastor, meu filho está lá em Lodebar. Meu filho está desviado. A minha família está distante. Ei, Davi, que representa Cristo, que representa o Pai, vai buscar, vai mandar buscar. Uma carruagem celestial vai chegar lá. Ele vai ser transportado para o palácio do Senhor, para a casa do Pai. Quem está comigo? Pastor, tem muito defeito, tem muita falha, tem muito pecado, tem muita transgressão. Ele vai sentar na mesa do Senhor. Ele vai sentar na mesa do Rei. Vai sentar lá. Os defeitos serão cobertos, as falhas serão cobertas, porque Ele é amigo de Deus, é amigo de Cristo. Não esqueça a sua libertação, nunca esqueça o seu perdão, também não esqueça da sua justificação. Irmãos, já pensou Mefibosete sentado na mesa do rei, a família toda ali, Mefibosete sentado ali do lado de Davi? Ele era paralítico, ele era doente nas suas pernas, já não podia andar. Foi trazido, sentado ali, coberto com a coberta da mesa, com a toalha da mesa, sentado na mesa. E Davi, alegre, dizia: ele é filho
Já pensou? Entrar os príncipes e dizer assim: quem é aquele que está perto do papai? Quem é aquele que está perto do rei? Os reis visitantes, toda vez na mesa tinha sentado, os reis visitantes. Quem é aquele jovem sentado na mesa do rei? Eu tenho muitas falhas, eu tenho muitos defeitos. A minha mãe já está na glória. Toda a minha vida de criança e adolescente, praticamente a minha instrução cristã foi dada por ela. Foi dada por ela. E quando eu estava lendo isso, Deus testificou em meu coração: a tua mãe era amiga do Senhor. A tua mãe era amiga do Senhor. Eu tenho falha e defeito, mas eu estarei sentando na mesa do rei. Eu estarei sentando na mesa do Senhor, pela convicção da minha libertação, pela certeza do meu perdão e pela convicção da minha justificação pelo sangue de Jesus. Quem crê, quem crê, quem crê, é esta. Quem é aquele? Quem é aquele? Imagine Mefibosete. Olhava para Davi, Davi colocando a mão sobre o ombro dele: ele é filho do meu amigo. Ele é filho do meu amigo. É esta graça que Deus tem sobre nós. É este mover que Deus tem sobre nós. Deus tem trazido algumas verdades grandes ao meu coração. A realidade da tua vida pode ser totalmente contrário ao que eu estou dizendo, mas eu tenho uma verdade libertadora para você: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a sua morte nos alcançou.